Só tô prestando pro retorno. Meu nome é Silvio. Meu nome é Henrique. A gente faz curso de engenharia de controle de automação, também conhecido como mecatrônica, na Unesp Sorocaba. E agora a gente vai apresentar um pouquinho sobre o nosso curso. O curso de mecatrônica, ao nosso ponto de vista, ele é definido um modelo, um jeito de você agregar um sistema eletrônico a um sistema mecânico, de forma a automatizar ele. Você poder automatizar uma planta, você poder fazer um controle um pouco mais refinado, um controle sem ter que ter um operador nessa planta, você consegue fazer tudo isso do meio automático e sempre tentando otimizar através de alguns algoritmos, algumas lógicas de controle, você consegue buscar essa otimização. Para exemplificar essa união entre mecânica e controle, a gente vai apresentar aqui o nosso laboratório, onde tem uma manufatura, uma mini manufatura, que é como se fosse uma fábrica implementada. Bom, aqui vocês podem ver uma máquina muito comum, né, na automação, numa indústria, que é o braço robótico. Daqui a gente aprende a programar esse braço, a fazer todo o dimensionamento de um braço para aplicar na indústria. Todo esse sistema de manufatura que a gente tem aqui, ele é supervisionado pelo computador. Então, no computador, a gente faz a programação de como a gente quer que toda essa manufatura funcione. O tempo que esse braço leva para pegar essa peça ou para aquela furadeira furar aquela peça, tudo a gente define no computador. E a gente faz um estudo em cima de como a peça vai ficar, as variáveis que estão ali influenciando nas características importantes da peça. E na automação vocês têm vários níveis de controle. Por exemplo, que nem o Silvio explicou, a gente pode tanto controlar a abertura e o fechamento de um braço daquele, mas também pode subir os níveis de automação, controlar um grupo de sensores, controlar um processo inteiro, ou então controlar pela internet uma planta, uma indústria completa. E aí são os vários níveis de automação que a gente aprende um pouco aqui no nosso curso. No primeiro ano do curso de engenharia de controle de automação, são aquelas matérias de engenharia, aquelas matérias mais matemática, cálculo, física, e no segundo ano tem uma introdução à parte de circuitos digitais, que é a parte mais eletrônica. No terceiro ano você começa a ter um foco um pouquinho mais técnico em cima das teorias. Você começa a ter inteligência artificial, sistemas microprocessados, então você começa a focar em atividades mais técnicas, em cursos mais técnicos na engenharia. Aí no quarto ano, aí sim, a gente pode dividir em dois grandes ramos, que é a automação e o controle. O foco que a gente tem em automação é que a gente aprende aí essa variedade de dispositivos que tem no mercado e a forma que a gente pode aplicar eles numa manufatura. Para agilizar o processo, para deixar o processo automático. A matéria de controle seria basicamente você fazer um modelo matemático de uma planta. A partir desse modelamento matemático, você tem uma equação em que você pode projetar um controlador para poder otimizar o sistema, poder gerar menos ruídos, menos erros, e daí você tira várias vantagens em cima disso. Bom, um dos outros ramos da automação é a análise de imagens. Através de imagens adquiridas por câmeras, a gente consegue fazer o estudo dessa imagem e traçar algumas informações em cima dela. Por exemplo, através de técnicas de processamento digital de imagem, através da câmera a gente consegue definir qual dessas duas peças tem o desenho de um círculo ou decimais. Mas no caso, por exemplo, mais específico de reconhecimento facial ou reconhecer uma pessoa, a gente precisa de uma técnica de inteligência artificial, que não é tão trivial. No último ano, a gente tem umas matérias um pouco mais abrangentes, que vão interligar os sistemas que a gente vem aprendendo no passado. A integração de automação e controle. Então, de uma forma dinâmica, todo o processo envolvido em si. A partir daí a gente está mais preparado para se encaixar no mercado, porque a gente começa a ter matéria sobre administração, sobre ciências jurídicas, que não só somente técnicas, e prepara melhor a gente para atuar no mercado de trabalho. E no último semestre a gente tem a oportunidade de fazer um estágio. As pessoas vão participar pelo processo seletivo e daí sim eles vão começar uma carreira a partir desse estágio, tem uma oportunidade de começar essa carreira. Iqua. O perfil de uma pessoa que tem tendência a gostar de mecatrônica, a pessoa tem que gostar de exatas, né? Isso já é claro. E além disso tem uma tendência aí com eletrônica e com mecânica.
Nos primeiros anos da faculdade, a gente tem a oportunidade de participar de um campeonato interno de competição de robô. Esse campeonato, a gente pega os robozinhos da Lego, umas peças de Lego, e a gente pode programar e montar o robô do jeito que a gente quiser. Muitas pessoas que têm essa tendência de gostar são pessoas que talvez na infância tenham desmontado aparelhos eletrônicos como Walkie-Talkie, Walkman. Uma coisa que me interessava muito quando eu via, assim, eu ficava fascinado com certas coisas, é você ver aquele negócio funcionar sozinho. Você não precisava de uma ação humana, não precisava de uma pessoa movimentando, então controlando aquilo, e eu via aquele negócio funcionar sozinho, eu ficava fascinado com aquilo. Bom, para você que é aficionado por eletrônica e por trazer facilidade às coisas, como por exemplo fazer um controle para acender a luz de sua casa automaticamente ou para ligar o ar-condicionado automaticamente, você está disposto aí, tem uma tendência a fazer mecatrônica. Iqua. A engenharia abre um leque muito grande nas oportunidades de emprego. Hoje a gente temos engenheiros trabalhando com vendas, com administração, com parte técnica, então abre um leque. As empresas procuram bastante engenheiros pela facilidade que o engenheiro tem de lidar com o cálculo, né? Por exemplo, eu faço a parte técnica na empresa onde eu trabalho e a parte administrativa. Também a parte de certificações, de ISO, de procedimentos, toda a parte burocrática. Então o engenheiro ele é bem diversificado, né? Ele pode atuar em várias áreas, né? Eu atuo em projeto, eu gosto muito de projeto porque você consegue ter, no meu caso, né, a gente faz um projeto de uma máquina, muitas vezes acompanha os testes da máquina ou realiza os testes da máquina, fica durante todo o comissionamento, muitas vezes tem que dar treinamento para o cliente. Então eu gosto muito desse lado da engenharia, que permite a gente fazer o projeto e ver funcionando. Não é só, eu não sou muito assim, específico de prancheta, eu trabalho tanto no projeto quanto na aplicação. Então o que me deixa mais satisfeito e o que eu gosto mais é justamente isso, de fazer um projeto e ter a oportunidade de ver em funcionamento, ver o resultado final. Isso é gratificante assim, para a profissão. Tem uma tendência no ramo que eu atuo dos engenheiros partirem para a área comercial porque financeiramente é mais interessante. Ao longo do tempo que você adquire uma experiência da área técnica, os departamentos comerciais se interessam em usar essa experiência da área técnica para fazer vendas. Então, hoje eu tenho foco na parte de projeto, mas eu acredito que no futuro talvez eu possa realizar algum trabalho com o departamento comercial, vendas, justamente pelos benefícios financeiros que esse ramo pode oferecer. Iqua. Eu conheci a mecatrônica a partir de revistas de eletrônica e mecatrônica e a partir de colegas que já faziam o curso e que falavam que o curso era interessante, que tinha muito desenvolvimento, muito interessante. Na verdade eu comecei com curso de eletrônica. Logo depois que eu saí do colegial, eu fui fazer, na verdade junto com o colegial, eu fui fazer um curso de eletrônica, técnica eletrônica. E lá tinha um pós-técnico que era em automação. E foi daí que eu comecei a pegar gosto pela coisa. Eu sempre gostei também de entender como as coisas funcionam, os aparelhos eletrônicos. E vejo a área de eletrônica, a área de mecânica embutida como uma área promissora hoje no mercado, porque ela é uma área que agrega o conhecimento das áreas de mecânica e eletrônica numa só. E isso é uma área muito abrangente, é por isso que eu optei por fazer mecatrônica. Bom, eu comecei a apreciar o curso de automação quando eu estava, acho que era quando eu tinha uns 15 anos, e eu gostava de assistir uns vídeos sobre campeonato de robô com meu avô no sítio dele. E a gente gostava muito de montar os equipamentos eletrônicos, mecânicos, assim, e foi daí que eu comecei a falar pro meu avô, eu queria fazer isso, eu queria trabalhar com isso quando eu crescer. Aí que eu decidi fazer o curso de engenharia de controle e automação. Iqua.